Vou falar agora do time de melhor futebol da competição, que foi o Flamengo. Acho que ninguém aqui fala nada em contrário. E vamos mostrar os melhores líderes, aliás, os líderes do campeonato até aqui. Fechou o primeiro turno e vamos ver como é que foi essa dança das cadeiras na primeira posição. O primeiro líder foi o Ceará, mas por uma questão banal, né? Na primeira rodada, um cartão a menos que ele... O São Paulo liderou na segunda rodada, pelo saldo. Aí na terceira o Galo era o único time com 100%. Na quarta começa a dinastia do Palmeiras, que foi líder por 8 rodadas, hein? 8 rodadas. E somando o ano passado, o Palmeiras chegou a ficar 33 jogos sem perder. Ele perde a liderança após o empate contra o Vasco. O Santos assume a ponta e fica 6 vitórias seguidas como líder. Aliás, 4 rodadas e 6 vitórias seguidas. E aí o Flamengo assume. E o Flamengo assume de um jeito que nos impressiona, não pelos números, pelas rodadas seguidas na liderança, pelas 6 vitórias, mas pelo futebol. Nenhum time esse ano no Brasil teve uma sequência de bons jogos como que o Flamengo teve, de grandes jogos. De você parar quarta domingo e ver o Flamengo ter exibições de altíssimo nível, porque não são só vitórias, são vitórias muito convincentes, marcando muitos gols. O Flamengo vinha de vitórias sempre por mais de 3 gols. O Santos foi um jogo que fugiu da curva em gols marcados, valendo a liderança. E aí os melhores turnos da história foram assim, ó. O Corinthians foi o melhor turno da história em 2017, o Cruzeiro em 2014, o Galo, que não foi campeão, em 2012, e o Flamengo faz o 4º melhor turno da história. E o melhor turno dele, Flamengo, na história dos pontos corridos. Que gozado, né? O Corinthians teve o melhor turno da história, com 47 pontos, 5 a mais do que o Flamengo, um turno invicto. E ninguém se derretia pelo futebol corintiano, né? Como a gente se derrete hoje pelo Flamengo. Então, números não mostram o encantamento, o desempenho, eles mostram apenas que o time é eficiente. Vocês têm alguma dúvida de que desses campeões de turno aí, o que mais impressionou foi o Flamengo do Jorge Jesus? Não. Mesmo não sendo o maior, alguma dúvida? Em termos de bola, né? Em termos de bola, de impacto, né, do futebol, de você olhar e ficar impactado da maneira como o time joga. Acho que a gente está vivendo um momento legal no futebol brasileiro de times que encantam, né? No meio desse desencanto todo aí que você está falando, o Grêmio ainda é um time encantador. O time do Santos, a gente não perdeu o encanto por ele, mesmo tendo perdido para o Flamengo. É uma equipe legal de você ver. O ajuste de jogo do Internacional, o ajuste de jogo do Atlético Paranaense. O Cruzeiro perdeu a mão, mas tinha ainda há pouco. O Palmeiras é uma equipe que na mão do Mano agora está crescendo também. Acho que o nosso futebol está ganhando. E é bom que esses caras puxem mesmo. Quanto mais eles conseguirem puxar, mais o resto vai vir junto. O nível está aumentando, Rizek. Eu queria até mostrar o gol do Alisson. O Grêmio trocou 19 passes desde o início da jogada até o gol do Alisson na vitória desse fim de semana. É um gol, assim, que lembra os melhores momentos do Grêmio com o Renato, e eu acho que é um gol para falar o seguinte pro Flamengo, ó, vocês estão jogando muito, os flamenguistas já dão como certo a final da Libertadores, mas falta combinar com o Grêmio. 19 passes, Pedrinho. Olha a construção da jogada, cara. Paciência, cozinhando o adversário. Espera o momento certo para abrir o espaço. Vai ter lance de efeito, ó. A bola estava na esquerda, agora vai vir para a direita. E não é nem uma troca de passe. Cebola na direita, ó lá. O Olé chamou para dançar. Não, quando encaixa... Ó, Galhardo, o Grêmio tirou muito nossa medida, né, Rizek? Porque ele mistura os times. Ó, vamos rodar agora. Tava na direita, né? Agora vai para a esquerda. Ó, enfiada, visão de jogo e bela finalização do Alisson. E aí você vê um sistema de jogo. Sim. Você vê que rodou, aí tem a ultrapassagem, você tem a enfiada, isso aí ele deu a opção, não sei se era o Cortez na lateral, que passou para receber a bola. Então assim, você criou um mecanismo para acontecer isso. A questão do Flamengo, eu até falei com o Guga ali fora, um dos times que tem maior posse de bola, mas é um time muito rápido para chegar, para definir. A gente não vê o Flamengo cozinhando muito o adversário. Verdade. Ele trabalha verticalmente, cria
e define. É mais Liverpool. E recupera... E o Grêmio é mais Guardiola. Exatamente, mas recupera a bola rápido. Por isso que tem um nível de posse de bola alto. Mas ele não perde muito tempo para definir a jogada. Dá pra gente dizer assim, o Grêmio é mais Guardiola, mais controle do jogo no toque, e o Flamengo é mais... nervoso. Mais nervoso, mais Klopp, nervoso, né? Mas ó, o Grêmio, os 2 últimos jogos do Grêmio no campeonato, eu acho que ligam esse alerta, não para Campeonato Brasileiro, ligam um alerta para esse confronto que promete ser espetacular na Libertadores. Porque certeza. O Grêmio jogando no nível de atuação que ele teve nos últimos 2 jogos, que ele teve contra o Palmeiras na Libertadores, o Grêmio teve um 7-1 no Brasileiro, cara. Marcou 7 gols, sofreu 1 nos últimos 2 jogos, né? Contra Cruzeiro e Goiás, são os 2 últimos jogos. Eu acho que é um alerta de grande jogo, de grande confronto esse Flamengo e Grêmio na Libertadores. O jogo do ano. Eu não sei se eles vão entregar. Nem com Flamengo e Palmeiras, porque o Palmeiras mesmo, 8 rodadas, líder do campeonato, a gente muitas vezes aqui reclamava desse jogo pragmático, de bola esticada, do Filipão, etc. e tal. Tô falando em relação a gosto, o que a gente gosta de ver. Futebol, bola no pé, troca de passes, aproximação, tabela, infiltração. É o que a gente tem de melhor hoje, pra mim, Grêmio e Flamengo. E esse cara aí, ó, Everton, né, cara? A gente vai ter, talvez, os 2 jogadores em melhor fase no futebol brasileiro. Não ter perdido Everton e Gabriel. Foi fundamental. Gabriel ou Bruno Henrique? Os 3, então. O Gabriel. Everton, Gabriel e Bruno Henrique. Sabe o que eu tava fazendo A gente vai conta? ter um Grêmio e Santos agora, Santos e Grêmio agora, que Promete é um jogaço também, né? promete. Outro... Então, mas o Grêmio me engana. Aliás, o Renato fala que não prioriza campeonato, que ele joga com o que tem, porque não dá pra jogar até outro dia, ele jogava 3 competições, é tudo verdade. Só que o Grêmio não é campeão brasileiro há mais de 20 anos. E quando arranca a temporada, ele prioriza a Copa. O que eu também não acho um erro. É uma questão de gosto, DNA lá do gremista. Eles gostam desse tipo de formato. Mas é claro que ele prioriza. É claro que ele deixa o brasileiro de lado escalando o que ele não tem de melhor. Ele guarda o pessoal para o meio de semana e no final de semana, quando ele coloca a turma para jogar, se encaixar é totó, é roda, não tem jeito. Pobre Goiás. E foi assim com tantos outros. Ele retomou a rotina de bom futebol. E já é o 8º colocado, hein? Não é rotina de resultado, é de bom jogo. O jogo do Grêmio está sendo retomado. O Grêmio tem alguns desfalques que talvez ele não consiga recuperar, alguns jogadores importantes, o Leonardo e o Jeromel, né, em especial, para o jogo contra o Flamengo. E isso aí tira um pouco da força do Grêmio, mas não do jeito de jogar do Grêmio. É incrível que a gente está vendo nos últimos anos até o Renato perder jogadores, o time se refazer, ele manter o nível. O Tardelli tá jogando, cara. Tardelli finalmente estreou no Grêmio. Finalmente ele tá pegando sequência de jogo e o time tá se encaixando. Aliás, agora. Esse é um bom ponto, né? Já pensou se ele tivesse um centroavante de 20, 25 gols por temporada? Porque não foi o Jael, não é o André e ainda não é o Tardelli. Estou falando dos últimos anos. A gente é o time mais campeão dos últimos 3 anos, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, etc e tal, campeonato estadual 2 vezes, sem um centroavante que tem o Flamengo. Sem um centroavante que entregue lá 20, 25 gols na temporada para ele. E que o Jorge Jesus não via como 9. Não. Tanto que ele falou recentemente para o Esporte Espetacular que vê carência de um centroavante. Mas olha só o que foi esse turno do Gabriel. Um raio-x dos gols, dos 16 gols que ele marcou aqui no Campeonato Brasileiro. Já foi artilheiro do ano passado, vamos lembrar. 1 gol a cada 81 minutos. A maior parte deles com o pé esquerdo, 13. Só 1 com o pé direito, 2 de cabeça. 14 dentro da área, 2 fora da área. E nos últimos 9 jogos que disputou, ele marcou. Em todos eles. É a maior sequência da história dos pontos corridos. Um jogador marcar nos últimos 9 jogos. Sabe quem foi o artilheiro do ano passado? O Brasileirão? Não foi ele? Foi Gabriel. Então, falei. 18 gols em 35 jogos. Ele já está a 2 de empatar com a artilharia dele próprio do ano passado, com um turno inteiro para disputar. Gabriel, você disse aí, são 15 jogos no Brasileirão, 16 gols. Ele tem mais gol do que jogos só no Campeonato Brasileiro. É um momento encantado, é o grande 9 hoje do Brasil. Mas ele joga também, e tem uma coisa legal pra gente falar, num time que gera oportunidade demais pra ele. Outro dia o Troca de Passes fez uma maldade e botou um clipe de gols perdidos do Gabriel. Você vê aquilo ali, leva pro empresário, você não contrata nunca. A gente também fez, velho. O pior é que é o seguinte, foi muito falado, foram muito falados os gols que ele perdeu no duelo contra o Internacional. Tanto no Maracanã quanto no Beira-Rio.
dos 2 jogos. Só que de lá pra cá, o Gabriel teve uma precisão e uma categoria na finalização que ele quase pode fazer uma camisa aqui. Toma, Paulo Nunes! Toma, Rizek! Toma, seleção! Toma, troca de passes! Ele voa. Porque, cara, ele perdeu realmente gols incríveis nos duelos contra o Internacional, né? No Maracanã e no Beira-Rio. Antes de fazer o gol do empate, ele teve 2 chances claras no Beira-Rio. Você vê essas só que imagens? aí contra o Palmeiras, ó, toque. Categoria. Ele faz isso porque ele perdeu o outro. Um pênalti de também tranquilidade total. Contra o Avaí, com a perna que não é a boa dele. E contra o Santos não vou nem falar esse gol, né, cara? Que gol é esse, cara? Ele dá 2 olhadinhas ainda pro Bruno Henrique pra ver se dava pra dar o passe. Como não dava, ele... Eu gosto muito de 9 que a gente acha que é falso 9. Porque mostra que o 9 tem muita qualidade. O falso 9 não é depreciativo, mostra que ele tem qualidade, que ele sai da área. Falso 9 não é problema. O problema é o 9 falso. Exato. Esse é o problema. Falso 9 não tem problema. Tá cheio de 9 falsos. Gente, a gente vai receber o Oswaldo Oliveira, treinador do Fluminense, aqui no estúdio. E vamos rodar um clipe sobre como foi a vitória do Flu essa rodada ontem sobre o Corinthians em Brasília.